A compra de imóveis que constam em inventários é possível, mas muitas vezes uma negociação desse tipo pode ser arriscada e o corretor precisa conhecer bem o tema para orientar seu cliente. Para debater a compra de imóveis em inventários, recebemos no programa de hoje o especialista no tema, Darlan Carlos de Souza. Obrigado pela presença, Darlan. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez na TV Cresce Rio. Prazer é todo meu, Caio, mais uma vez poder ajudar os colegas corretores nas suas dúvidas em relação à compra de imóveis em inventário. Até para o corretor de imóveis orientar bem o cliente, financeiramente, a compra de imóveis em inventário é um bom negócio? Sim, é um bom negócio, tá? A partir do momento que esteja com preço abaixo do valor de mercado, tá? Tanto para moradia como para investimento, com preço atrativo é sempre um bom negócio, tá? No mercado sempre é comum, tá? Esse tipo de compra no inventário, tanto para o cliente investidor como para o cliente que está comprando para morar mesmo. O corretor de imóveis deve ter uma cautela maior em relação à documentação nesse tipo de negociação? O que deve ser analisado inicialmente pelo profissional? O corretor deve observar o seguinte, alguns itens importantes, tá? Em que fase está o inventário? Primeira delas, que fase está o inventário? Se é uma fase inicial, se está no meio, se está em fase conclusiva, tá? Observar atentamente se há dívidas dentro, se foi deixado dívidas do falecido dentro do inventário, onde esse imóvel, né, se bem cubra essas dívidas, tá? Isso é muito importante ele passar para o cliente dele, tá? E fazer sempre uma parceria com um advogado, tá? Sempre ter um advogado experiente, um advogado conhecedor do direito imobiliário na área de inventário, para que possa orientá-lo, para que ele possa ser assessorado por esse profissional, tá? Para a concretização do negócio e não trazendo risco nenhum, nem ao comprador nem ao vendedor. Sabemos que o registro da unidade só poderá ser feito após a finalização do processo, mas é possível ter a posse do imóvel que consta em inventário? A possibilidade sim, desde que, vou te dar um exemplo, casos que acontecem geralmente dentro do mercado imobiliário, né? O comprador ele dá um percentual do valor do imóvel, 30%, 40% ou até 50% do valor do imóvel e retém o saldo devedor para a conclusão do inventário. Neste caso, eles acordam, né, as partes, tanto o vendedor como o comprador, a posse do imóvel. Geralmente, em torno de 40% a 50% do percentual do valor do imóvel, quando é dado de entrada, o vendedor ele emite a posse, ele dá a posse ao comprador, né? E eles pactuam também nesse contrato, né, que eles fazem entre as partes, um percentual, tanto de poupança ou IGPM ou qualquer outro índice, tá, para que possa ser dado no final do inventário, no saldo devedor, tá, reajustado. Esse valor seja reajustado lá no final, na conclusão do inventário. Vamos agora à participação do corretor de imóveis. Quais são os tipos de inventário e quais suas diferenças? Basicamente nós temos dois tipos de inventário, né? Que é o inventário via judicial, né? Via justiça comum, e o extrajudicial, que é via cartório de notas. No inventário judicial, o que acontece? As custas são maiores, tá? O prazo é maior, às vezes até indeterminado, em certos casos indeterminado, né? Inventários já peguei casos de inventários que levaram 10 anos para ser concluídos, tá? É um caminho onde às vezes também os herdeiros estão em litígio, então é um caminho mais complicado via justiça comum, né? Já o extrajudicial é um inventário muito mais rápido, em média, hoje está se levando em torno de 3 meses para concluir, tá? É um inventário onde as custas são reduzidas, são menores. Nesse caso, é muito aconselhado quando se há apenas um herdeiro ou quando os herdeiros não estão em litígio, tá? Não estão brigando em relação a preço, ou em relação à partilha. Então, nesse caso, o extrajudicial, que é via cartório, ele é aconselhável, tá? E ambos, tanto o via justiça comum como extrajudicial, você tem que ter sempre a presença de um advogado ou um defensor público. Em qual via o risco de negociação é maior? Ora, geralmente o risco é maior quando você faz imóvel via judicial, né? Via justiça comum, né? Por quê? Por causa do prazo. Geralmente é por causa do prazo. É por ser um inventário que pode se arrolar por muito tempo, o risco é maior, porque pode aparecer um herdeiro, um reclamante dentro do inventário, pode se morrer um dos herdeiros, tá? Então isso aí você vai ter que abrir um outro inventário, um subinventário dentro do inventário. Então você tem um risco maior devido ao prazo que a justiça, que a nossa justiça, por ser morosa demais, dá, né, no trâmite
do inventário. Então, o risco maior eu vejo como o inventário via justiça comum. Como ocorre a venda de imóvel em inventário com autorização judicial? Quais as particularidades para que isso ocorra? Vou citar aqui alguns exemplos, 2 exemplos básicos. Em primeiro, quando os herdeiros estão em litígio, estão brigando entre si, tá, sobre valores, tá, do imóvel, os herdeiros não concordam com valores de imóvel. Vou te citar um exemplo que está acontecendo justamente numa venda que eu estou realizando agora. Os herdeiros, um herdeiro apresentou o comprador com uma proposta real para a compra do imóvel, tá? E os outros 2 herdeiros, eles discordaram daquilo. Porém, o juiz determinou, tá? Foi apresentado ao juiz, o juiz determinou que os outros 2 herdeiros, apresentassem uma proposta melhor do que aquela que foi apresentada inicialmente por um dos herdeiros, num prazo de 5 dias. E os herdeiros não apresentaram essa proposta. Então, o que aconteceu? O juiz acatou a proposta inicial, tá, do herdeiro número 1, que apresentou a proposta inicial. Ele acatou o juiz e está expedindo e mandou expedir o alvará judicial. Tá? E o segundo caso é quando os herdeiros não estão brigando, não estão em litígio, né, eles estão de acordo com os valores, fazem via advogado a petição ao juiz, o juiz determina o valor, tá? Foi avaliado e em cima desse valor a proposta que foi feita, o juiz acata e acaba liberando o alvará para a venda, onde é feito em cartório de notas, tá? Como escritura pública, tá? Desde que os herdeiros respeitem o que está determinado dentro do alvará. O que vem a ser inventário negativo e o que justifica o seu processamento? O inventário negativo é quando o falecido não deixa bens passíveis de responsabilização de débitos havidos durante a vida dele, tá? Os débitos são tirados do patrimônio quando se há bens, tá? Quando o falecido deixa bens, esses débitos são tirados desse patrimônio. E nesse caso, quando ele não deixa bens, tá? Quem fica no prejuízo é o credor. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Espero que algumas dúvidas durante essa entrevista tenham sido esclarecidas, tá? Para o corretor que trabalha nessa área de inventário, ou que tem pouca experiência na área de inventário. E, mais uma vez, repito, tá? É sempre bom, nesta área, uma parceria com um advogado experiente, tá? Com um advogado que trate sobre esses assuntos, que domine o direito imobiliário na parte de inventário. Então, é fundamental o corretor que tenha pouca experiência ou que não tenha experiência nenhuma, que ele sempre faça uma parceria com um advogado nesta área de inventário. Obrigado pela presença, Darlan. Neste programa foram passadas informações relevantes para o cotidiano do corretor de imóveis. O prazer é todo meu poder ajudar o Cresce, os corretores novamente, né, nossas dúvidas no que foi pertinente ao assunto. Foi um prazer todo meu e aguardo um próximo convite. Pessoal, não deixem de assistir os outros vídeos da TV Cresce Rio. Um grande abraço e até a próxima.